No quadro Língua Portuguesa de hoje, vamos conferir as diferentes figuras de linguagem. E hoje vamos descobrir as diferenças entre linguagem figurativa e linguagem informativa. Quem vai trazer as informações para a gente é o doutor em Linguística Rômulo Vargas. Olha só. Bom dia, Wilker. Bom dia, espectador da TV Pai Eterno. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E hoje a gente vai falar sobre figuras de linguagem, também chamadas de figuras de estilo. Essas figuras, elas são objetos de estudo de uma área chamada estilística. E se trata de um uso incomum que se pode fazer das palavras e da linguagem de maneira geral. Vale ressaltar que a linguagem figurada, ela é mais apropriada para textos poéticos, textos literários, enquanto que a linguagem não figurada, que é chamada de linguagem informativa, ela é mais apropriada para textos jornalísticos, o texto de natureza científica, né, o texto jurídico. Esses outros textos, eles vão usar mais a linguagem mais técnica e a linguagem menos figurada, né, a linguagem mais informativa. Já os textos literários e os textos poéticos, esses sim podem usar e abusar da linguagem figurada. Nos textos mais formais, a linguagem figurada empobrece o texto. Já nos textos mais poéticos, mais literários, a linguagem figurada enriquece o texto. Já na nossa vida cotidiana, na nossa linguagem comum, do nosso dia a dia, nós usamos bastante da linguagem figurada. Muito do que nós usamos nem sabemos que é linguagem figurada, né? Então vale muito a pena dar uma olhada nessa matéria. Eu trouxe aqui 2 pequenos trechos de texto para que você possa perceber a diferença entre um texto em linguagem figurada e um texto em linguagem informativa. Aqui nós temos o primeiro texto que eu retirei do dicionário eletrônico OWASS de língua portuguesa, diz respeito ao verbete coração. É a primeira definição que você vai encontrar lá no OWASS da palavra coração. Coração. 2 pontos. Substantivo masculino, órgão muscular oco dos vertebrados, na cavidade torácica, que recebe o sangue das veias e o impulsiona para dentro das artérias. É dividido em 2 partes, direito ou venoso e esquerdo ou arterial. O segundo texto é um trecho de um poema de Fernando Pessoa. Na verdade, os 3 últimos versos de um poema de Fernando Pessoa. E diz o seguinte: gira a entreter a razão esse comboio de corda que se chama coração. Observe que nos 2 textos os autores estão falando de coração ou do coração. Mas no primeiro texto, no texto do dicionário, a linguagem é totalmente informativa, totalmente técnica. Enquanto que no segundo texto, o do Fernando Pessoa, ele começa o verso dizendo gira, ao invés de bate. O coração não gira, o coração bate, ele é uma bomba, ele bombeia. Então ele bate, não gira. Ele diz que a função do coração é entreter a razão, ou seja, distrair a nossa racionalidade. Até amanhã com mais dicas a respeito de figuras de linguagem. Tá ótimo, professor Rômulo. Muito obrigado pela explicação. Arrasou, né, Marina? Na didática ali, acho que ficou bem clara aí a diferença, entre essas figuras de linguagem. A linguagem figurada, essa forma de se expressar, ela pode e deve ser muito bem pensada, na hora que a gente vai colocar ali num texto, porque existe uma linha tênue, entre o que é bom, o que é bonito, o que é poético e o que não fica tão legal, o que não vai agradar tanto o leitor.
É isso aí, né? Ele diz que podemos usar e abusar, né? Mas com certeza tem que ter a dose ali, isso fica claro aí nas poesias, no poema, né? Que a gente lê e que são tão bonitos, né? Com muita criatividade, muita imaginação. Muito bacana mesmo. A gente usa aqui mais a linguagem informativa, né, Wilker? Apesar de ser um programa bem leve, mas com certeza a gente usa mais a linguagem informativa no jornalismo como um todo. Muito bacana, a gente aprendeu bastante